Marcelo Flores, sou homem, estatura mediana, olhos e cabelos castanhos, cor parda, sou graduando do curso de Letras. Hoje, nós teremos a palestra intitulada Análise Comparativa da Forma Verbal nas Línguas Bantus de Angola, contando com a participação do palestrante, professor Narciso Homem, a qual é mestrando pela Faculdade de Humanidade da Universidade Agostinho Neto, licenciado no curso de Letras, Literaturas Africanas, docente da FUAM e da Universidade Metodista de Angola. Também é docente do Departamento de Línguas e Literaturas Africanas, do curso de Secretariado Executivo e Comunicação Empresarial e do curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Possui experiência com docência de ensino superior no Instituto Superior de Educação de Luanda, é pesquisador e membro do Centro de Estudos do Deserto, do Grupo de Recolha e Estudo de Córporas do Português de Angola, da Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras, e atualmente desenvolve também pesquisas na área da linguística do deserto, línguas do leste, sul e norte de Angola. Possui abordagens comparativas. Ademais, tem orientado e co-orientado trabalhos na área da linguísticas e literaturas orais. Com isso, professor, nós desejamos um bom dia ao senhor e, antes de iniciarmos com a sua fala, eu lhe atento que o senhor terá 50 minutos de apresentação e 10 minutos para possíveis questionamentos que houver durante a sua palestra, tudo bem? Certo, tudo bem. E, ademais, se o senhor se sentir confortável, quando estiver restando esses 10 minutos programados, eu posso lhe comunicar, tudo bem? Certo, obrigado. No mais, a gente agradece e agora a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Antes de mais, quero aqui agradecer o convite que me foi endereçado. Não sei se conseguem ver aí a partilha de tela. Estou a procurar partilhar a tela, não sei se conseguem ver. Ainda não. Ainda não. Opa, não sei o que é que se passa. Estou aqui a tentar partilhar a tela para poderem ver aquilo que eu preparei nesta comunicação. Acho que agora sim, não sei se está alguma coisa aí. Está começando. Aí alguma coisa. Está começando a apresentação. Certo. Não sei se conseguem ver alguma coisa. Só um momento. O senhor parou a apresentação. Não, o senhor parou. Opa. Vê-se alguma coisa? Está querendo começar. Toma um momento, está uma tela negra. O senhor já está projetando? Eu já estou projetando. Não sei o que é que se passa, mas já estou aqui a projetar o slide. Agora, não sei se a professora Rosa pode nos ajudar com aquilo que eu enviei no e-mail, que pode fazer chegar, talvez, para você ajudar aí a partilhar o que tenho aqui. Podemos, vamos olhar nossa coleta de dados. Sim, professora aí, também podem ajudar a projetar os slides, embora fiz algumas alterações, não é? Uhum. Mas estou aqui a lutar, porque não sei. Agora só aguardo um momento que está começando aqui. Só um momento. Parece que o senhor está conseguindo. E vai alguma coisa? Sou Narciso, está me ouvindo? Sou Narciso, sim, está me ouvindo? Passa assim. Sim, estou ouvindo. Primeiro, abra o arquivo que você quer mostrar. Primeiro. Já abra o arquivo. Ok, ótimo. Já está aberto. Agora, para aqui onde está escrito compartilhar. Depois, depois clique em uma tela.
Primeiro Certo. clique em compartilhar, depois clique uma tela. Certo? Certo? Apareceu alguma coisa? Não, é que tem que Apareceu alguma selecionar. coisa? Vai abrir uma janela, professor Narciso. Vai abrir uma janela e você vai vai clicar no arquivo que você quer nos mostrar. Agora, Ainda apareceu não alguma coisa? apareceu. Não. Calma. Apareceu agora, apareceu. Calma Agora agora, apareceu. calma, Narciso, calma. Então, a partir de agora, é só clicar do lado direito para passar para o outro slide. O seguinte, o 2, Certo, o 3. professor. Clica do lado direito. Não mexa mais nada. E comece. Estamos Certo. com sede de ouvir. Isso, vamos começar com chave de ouro. Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez ao convite que me foram endereçado. Fiquei com muita expectativa de partilhar o pouco que eu preparei, não é? E apesar também de estar um pouco nervoso em função do fuso horário, né? Foi um trabalho para conseguir me enquadrar no que toca à questão do fuso horário. Mas, passando diretamente naquilo que é praticamente a nossa comunicação, escolhemos o tema análise comparativa da forma verbal das línguas banto de Angola, o caso do Kikongo, Kimbundo, Umbundo, Oluyaneca, Uluvale. Tínhamos escolhido também a língua Elelo, mas depois descartamos em função de ser muitas línguas, né, para apresentar num só dia, e em função também da questão do tempo. O tema selecionado foi este, e queremos aqui dizer que Angola é considerado um dos países plurilingue e multicultural pelo fato de existirem várias línguas e cultura. No caso das línguas e cultura dos povos de origem não banto, as de origem banto e a de origem neolatina. Quer dizer, que não podemos falar das línguas simplesmente banto e não tocar um pouco naquilo que as línguas não banto, que podemos ver a questão das línguas Khoi, mais lá para frente vamos ver as línguas Khoi e as línguas Vatua. É dizer que um dos conceitos muito também apresentado desde atualmente é o conceito de cultura. O conceito de cultura foi desenvolvido por Taylor, não é? Que traz aqui praticamente que a cultura é tudo um complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões que qualquer, que qualquer homem ou membro de uma sociedade deve conhecer. Temos aqui também a dizer um pouco do que é a linguística comparada, uma vez que o nosso estudo faz uma abordagem sobre a linguística comparada. A questão da linguística comparada começou praticamente a ser descrita por Franz Bopp em 1816, e a finalidade a finalidade que o estudo teve era praticamente de verificar a afinidade que as línguas que pertencem à mesma família também têm. Então, o Franz Bopp, ele fez um estudo comparado entre o sânscrito com as línguas grego-latina, o persa, o germânico, e a obra que ele descreveu, onde ele procurou fazer essa comparação, foi praticamente o sistema de conjugação. Dizer que a linguística histórica e comparada são praticamente duas áreas muito importantes para vários países, de modo particular para o caso de Angola, onde encontramos praticamente pouco material sobre a história das línguas banto de Angola. Existem também poucos estudos que podem contribuir praticamente para o entendimento da evolução das línguas banto. Estamos aqui a falar praticamente daquela comparação entre o proto-banto, que pode ramificar também até as línguas que hoje estamos aqui a estudar e a pesquisar. Existe pouco material e é um trabalho, é um desafio que eu tenho tido praticamente fazer uma reconstrução histórica e comparada das línguas que nós praticamente temos e são faladas aqui em Angola. A comparação entre as línguas pode contribuir para a reconstrução da história de um país e
estamos aqui a falar o país, ou Angola. Angola é um país em que praticamente a sua história não pode ser simplesmente descrita por historiadores, por antropólogos, mas também os linguistas têm praticamente um papel preponderante para a reconstrução da própria história no que toca praticamente aquilo que os linguistas podem contribuir, principalmente com as suas pesquisas no que toca à questão dos antropônimos, dos topônimos, porque muita coisa pode desaparecer, mas os nomes, os topônimos vão continuar ali bem patente. Avançando e dizendo que o objeto do nosso estudo são os morfemas verbais, e se tivermos ali praticamente pessoas que estão a nos acompanhar, que não são linguistas, podem talvez procurar saber o que é um morfema verbal. Nós podemos dizer que o morfema verbal é a pequena unidade linguística portadora de sentido. A finalidade é o de apresentar as possíveis similitudes e dissimilitudes entre as línguas da mesma família. É de salientar que esse estudo comparativo, ou os estudos comparativos que estamos aqui sempre a procurar apresentar hoje, e com um pouco de mais elementos e congregando outras línguas, começou praticamente em 2011. 2011, comecei a fazer um estudo comparado entre a língua Kimbundo e Umbundo, e encontrei alguns aspectos interessantes quanto à questão das semelhanças e dissemelhanças. Hoje, tenho alargado praticamente o nosso objeto de estudo e congregando as outras línguas. Dizer que a comparação como método da ciência da linguagem consiste na observação e análise quer das semelhanças, quer das dissemelhanças. Assim, procuramos nesse estudo ver até que ponto é que as línguas podem ser semelhantes no que toca à estrutura verbal, no que toca aos elementos, aos morfemas, praticamente que constituem esta questão dos morfemas verbais. É dizer também que o método comparativo tem como finalidade a reconstrução interna das línguas ou mais línguas da mesma família. Então, nesse estudo e nessa apresentação, vamos depois apresentar aqui como é que algumas línguas ainda podem ser reconstruídas aqui no nosso país, uma vez que há aquela confusão entre um dialeto, às vezes ser confundido como língua, uma língua, às vezes, ser confundido como dialeto. Estamos aqui a fazer menção também da questão do Luvale. O Luvale, às vezes, é confundido como um dialeto do Nganguela, que daqui a pouco vamos, talvez, apresentar algumas explicações muito técnicas e alguns exemplos que poderão, talvez, elucidar os nossos colegas aí do outro lado do oceano. Como disse no princípio, que não podemos falar da história dos povos bantus sem antes partir também daqueles que foram os primeiros habitantes do território de Angola. E sobre esta questão do estudo dos primeiros habitantes do território de Angola, temos aqui alguns autores que nos antecederam, que descreveram, que demonstraram que os primeiros habitantes de Angola não foram os bantus, mas foram praticamente aqueles que são os coissãs, assim como foram grafados, mas hoje, atualmente, com alguns estudos muito recentes sobre o povo Khoi e os Sans, temos aqui esta obra desse autor, é praticamente uma das obras mais recentes sobre a história do grupo Khoi e do povo San. E temos também aí um outro grupo, que é os Prebanto, que são os Vatos e os Corocas. Temos aqui também uma obra de uma professora, acho que os colegas conhecem. Aqui temos praticamente uma professora também que desenvolveu um estudo muito interessante sobre os Corocas e sobre os Cuepe. Eu tive a oportunidade, durante 3, 4 anos, estar no deserto do Namibe e conhecer um pouco sobre o povo Cuisi, o povo Cuepe, ou os povos que chamam praticamente os Prebantos. Então, temos ali abaixo alguns autores que descreveram praticamente sobre esses grupos, esses povos que consideramos praticamente os grupos ou os povos não bantu. Um dos estudos muito recentes também temos ali o trabalho da dona Teresa Asso, que foi mulher do antropólogo Samuel Asso, que tivemos a oportunidade de partir com ele ao deserto, onde tivemos o contato com esses grupos e conhecer ao certo que alguns traços linguísticos destes povos não se aproximam à realidade dos povos bantu.
dizer que a questão da migração, a trajetória da migração dos povos bantus desenrolou do norte para o sul do continente africano. E temos ali vários autores que depois talvez podemos partilhar futuramente, que descreveram este período do percurso do povo bantu dentro do território dos vários países que hoje, praticamente com a divisão geográfica, tornaram-se em países e separaram também povos, né? Porque há povos que ficaram numa fronteira ou num outro país que pertence a um outro grupo, grupo étnico. E dizer que Angola faz parte da África Austral e Subsaariana, localiza-se na costa sudoeste do continente e faz fronteira com vários países, como o caso dos Congos, ao norte, e a leste a Zâmbia e ao sul a República da Namíbia, e é banhada pelo Oceano Atlântico. Temos ali também a área ou a extensão geográfica do país, dizer que Angola é composta por 18 províncias e vários municípios e comunas, e atualmente temos uma nova divisão administrativa que fez com que alguns municípios e comunas passassem para uma outra jurisdição. Temos como a língua oficial o português, em função da nossa Constituição, e também tivemos como a independência 11 de novembro de 1975. Aqui temos o mapa da migração bantu, onde podemos ver praticamente aquele movimento dos bantus durante o período que eles percorreram, não é? No outro lado, encontramos praticamente a entrada dos povos que nós estamos a estudar, no caso do povo Bakongo, aqui mais a parte norte, a questão dos Chuchokwe, dos Herero, do Vale e os outros grupos, os Nhaneca, onde entraram, podemos também olhar e verificar como é que esses grupos chegaram até ao atual território de Angola. Encontramos praticamente alguns grupos bantu de Angola. Nós temos aqui praticamente o grupo e língua. Temos aqui a questão dos Ovimbundo, que falam a língua Umbundo. Este grupo, Ovimbundo, é praticamente o grupo maioritário aqui no nosso país. E daqui a pouco vamos mostrar as províncias onde esse grupo se encontra. Também temos aqui o grupo Bakongo, que fala a língua Kikongo. Temos o grupo Ambundo, que fala a língua Kimbundo. Temos aqui a língua Chokwe, o grupo Tuchokwe, que fala a língua Chokwe. Temos aqui os Vanhaneca, que falam a língua Olunhaneca. Temos aqui os Vaelelo, que falam a língua Elelo. Atualmente, parando aqui um pouco na questão da língua Elelo, a língua Elelo é praticamente atualmente o nosso objeto de estudo no novo desafio que temos no nosso mestrado. Temos aqui o Ovambo, que falam a língua Oshiwambo. Aqui há um problema muito sério que precisamos futuramente resolver aqui no Ovambo, que falam a língua Oshiwambo. Por quê? Porque algumas pessoas tendem a dizer que o Chiquanyama é variante do Oshiwambo, coisa que alguns falantes, algumas pesquisas procuram mostrar o contrário. Temos aqui a questão dos Vanganguela, que é o Nganguela, que fala a língua Nganguela. É aqui também onde encontramos o problema com a língua Luvale, ou Valuvale, o grupo Valuvale. Preferimos não colocar praticamente essas novas pesquisas, essas novas tendências, porque aquilo que nós aqui representamos é aquilo que está estipulado e foi aprovado pelo Ministério da Cultura, de modo geral e de modo particular, pelo Instituto Nacional de Línguas. Mas o que nós temos verificado no campo são outras coisas, são outras realidades, e os falantes, e em função também das estruturas e do tipo de léxico que os falantes nos apresentam, praticamente remetem para um outro tipo de análise e não muito para a questão das semelhanças, ou para afirmar que é uma variante de uma outra língua, enquanto é uma língua diferente. Dizer também que este problema sobre as línguas variantes encontramos também um pouco ao norte, principalmente na parte do Kwanza Sul, onde temos aí um dialeto que é o Ngoia, que está na fronteira entre Umbundo e Kimbundo, que atualmente algumas pessoas têm feito disputa para dizer que é uma língua diferente, enquanto tem traços de tudo um pouco, que é de Kimbundo e que é de Umbundo,
que provavelmente mais características e mais semelhanças com as variantes e a língua Kimbundu. A seguir, temos aqui um outro mapa, onde podemos visualizar praticamente os diferentes grupos etnolinguísticos que habitam e residem em Angola. As línguas que estamos a estudar, nós falamos que a língua Kikongo encontramos aqui na província do Zaire e na província do Uís, fazendo fronteira também aqui um pouco com Malange, com Anza Norte, e uma parte do Bengo, onde também encontramos o grupo Bakongo. Mas aqui, a parte da língua Kimbundu encontramos em Luanda, e há um estudo interessante que estamos a fazer, que é preocupante, porque dissemos, ou temos informações de livros, que Luanda fala-se Kimbundu, mas acredito que atualmente, e fazendo uma estatística, já perdemos um número considerável de falantes da língua Kimbundu. Hoje, temos o Luanda como um centro onde não se fala originalmente só a língua Kimbundu, mas também as outras línguas, porque os falantes da língua Kimbundu praticamente perderam o hábito, a prática e a própria língua, a língua Kimbundu. Temos a partir aqui o Bengo, temos aqui o Kwanza Norte, o Malange e o Kwanza Sul. É praticamente nessa área onde se fala praticamente também a língua Kimbundu. Indo mais para o sul, encontramos Benguela, Uambo, Bié. Temos aqui uma parte da Huila, onde praticamente é falado a língua Umbundu, enquanto que o Nganguela aqui fala-se o Nganguela, aqui vamos falar o Chokwe, o grupo Chokwe e também outros grupos falam-se aqui na parte leste de Angola. Aqui encontramos no Cunene, encontramos também um pouco daquilo que é o Ovambo ou o Chiwambo, encontramos aqui um pouco do dialeto, que às vezes discute-se que é língua, que é o Kwanyama. Encontramos também aqui, praticamente no Namibe, é aqui no Namibe onde vamos encontrar o Zerero, encontramos também um pouco de Olunhaneca, encontramos aqui o povo, praticamente os grupos que nós falamos que não são praticamente banto, encontramos também ali, e encontramos aqui também outras línguas que carecem de estudo. Uma das línguas que desapareceu, cuja a única falante que encontramos em 2012 ou 2013 foi praticamente a língua Kwepi, que teve uma única falante que também já morreu. Então, por essa questão, a parte do deserto do Namíbia carece de uma atenção especial, quer do governo, quer dos especialistas em línguas e literaturas africanas, porque há um acervo cultural que está a desaparecer. E neste lado também damos os nossos parabéns ao professor Timbani pelo fato de se preocupar com a língua Khoi e San, porque é um grupo que praticamente não existe estudos nas universidades, não se fala, não se escreve, não se estuda praticamente as línguas Khoi e San, que foi uma proposta já apresentada para o Departamento de Línguas e Literaturas Africanas. E penso que o governo e o Estado angolano precisa automaticamente criar políticas para que essas línguas possam ser também estudadas cientificamente. Partindo agora para a questão do que é a forma verbal, para quem não sabe, ou para quem não teve conhecimento, temos a dizer que a forma verbal deriva do latim, e como está aí na tela, quer dizer molde ou forma de matéria como uma determinada coisa se apresenta. Mas no campo da linguística, a forma verbal, no sentido tradicional, designa a unidade morfológica ou gramatical que uma determinada língua apresenta. Então, a forma verbal são as diferentes formas ou flexões que os verbos apresentam quando conjugados. A questão da pessoa, número, tempo, modo e aspecto fazem parte do estudo da forma verbal ou das variações que os verbos podem apresentar. Afirmar que a classe dos verbos é universal, afirma que a classe dos verbos é universal. Por quê? Porque não existe nenhuma língua do mundo que não tenha, pelo menos, verbos, ou que não tem verbos. Por isso, o verbo é a parte fundamental, é o elemento-chave para uma determinada língua ou quando a gente quer construir uma frase ou uma ideia. Dizer que o infinitivo das línguas banto ou das línguas que nós escolhemos remetem para a mesma estrutura e para a mesma realidade. Dizer que Ngunga partilha a ideia com outros autores, no caso de Ntondo, o Cunha e Sintra, Dubois e outros autores que não citamos aqui,
quanto à definição a definição do termo verbo. Para ele, o verbo é a palavra variável que se usa para relatar fatos ou ações, descrever estados, eventos, seres ou estações. Essa realidade e esse conceito enquadra-se também naquilo que é o conceito de verbo para as línguas africanas. Por isso, nós temos aqui dois grandes africanistas, um moçambicano e um angolano, que é o caso do professor Ngunga e o professor Zavone Ntondo. O infinitivo dos verbos nas línguas bantu, como dissemos, remete para a mesma estrutura, olhando para os estudos desenvolvidos por Ndonga, 1995, para o Kikongo, Ntondo para o Ngangela, Diarra, praticamente esse Diarra, a obra de Diarra tenho dito às vezes que é a Bíblia das línguas africanas, porque ele fez um estudo muito interessante para a questão um estudo quase que podemos dizer comparativo para o Umbundo, Kimbundo, Choco e Kikongo. Enquanto temos aqui uma descrição também muito interessante, que é do professor Sassuco, e vamos trazer aqui Narciso Homem, que é o homem que apresenta praticamente uma descrição, um estudo comparativo, que foi o primeiro estudo apresentado por mim em 2011, entre a língua Kimbundo e Umbundo, que consegui constatar que, apesar de serem línguas da mesma família, e encontram-se também em zonas diferentes, e essa zona, como foi bem delimitada por Malcolm Gray, está muito bem representada porque eles não estão na mesma zona. Um está na zona H, que é H20, e a outra está na zona R10. Então, essa questão das zonas, há também uma questão de muitas dissemelhanças. Agora, temos aqui, como vimos, que as línguas bantu de Angola, praticamente o seu infinitivo, e para quem domina o português, para quem estudou o português, sabe que há praticamente aquela questão do infinitivo, né? Os 3 tipos de conjugação, 4 tipos de conjugação, ou a terminação dos verbos para terminar em A ou AR, ER, IR e por aí fora. Enquanto que nas línguas africanas, e para quem está interessado em aprender as línguas africanas e conhecer praticamente o infinitivo das línguas bantu, temos a dizer que o infinitivo é marcado pelo morfema Q, geralmente seguido de um aumento para presente nas línguas do Sul. Quer dizer que as línguas do Sul, estamos aqui a dizer as línguas do Sul, estamos aqui a falar Umbundo e Olunhaneca, são 2 línguas do Sul, para além de outras não aqui apresentadas, não têm, trazem na sua marca do infinitivo o aumento, o Q, enquanto que para o Kimbundo, uma das línguas do Norte, traz simplesmente já não traz o aumento, mas traz simplesmente o morfema Q, e em Kikongo, o Kikongo é uma das línguas que mais evoluiu, que mais praticamente perdeu alguns morfemas ou alguns prefixos, né, no que toca ao prefixo do infinitivo, que não apresenta aqui o morfema Q, mas esse morfema pode aparecer praticamente como uma marca do zero, uma marca zero, um morfema zero, quando tivermos que analisar este verbo. Depois vamos mostrar um pouco mais lá para frente. É de salientar que esta marca do infinitivo é composta pelo morfema Q, com uma base verbal ou um radical verbal, isso independentemente das escolas, e uma vogal temática ou uma desinência. Aqui vamos verificar a partida que quase o Lunhaneca e o Luvale têm o mesmo verbo, que é o verbo lavar, enquanto que o Kikongo e o Kimbundo e o Umbundo apresentam quase também o mesmo verbo, apresentando apenas pequenas semelhanças no que toca à presença e à ausência de um e outro elemento. Indo para o verbo dançar, que é kina, em Kikongo, que seria kukina, mas desapareceu o morfema ku, ficamos simplesmente kina, que se não produzimos bem, se não pronunciamos bem, podemos cair naquilo que é o imperativo da forma verbal. Então, por isso é que temos aí os tons que podem ajudar qualquer indivíduo a pronunciar, a tonalizar muito bem as palavras. Vamos para o Kimbundo, temos aqui Kukina, enquanto que para o Umbundo nós temos o Kupiluka. Quer dizer, se irmos fazendo um estudo para o proto-banto, chegando até a questão da língua banto e até as línguas atuais, que são praticamente provenientes também do banto, podemos encontrar essa pequena dissemelhança já no verbo. Temos aí o Kupiluka, enquanto que o outro temos o Kutiapula. Para o verbo aqui, dançar, temos o Kukina, que é semelhante de Kimbundo e semelhante do
Kikongo. Vamos agora para a questão da forma verbal das línguas banto. As línguas banto apresentam praticamente 9 morfemas, ou, para alguns estudiosos, 10 morfemas. Temos o primeiro morfema, que é o pré-inicial. O pré-inicial desempenha o papel ou a função semântica de marcar a negação. Indo para o Kikongo, para a primeira pessoa, aqui para a primeira pessoa, temos aqui, para todas as línguas, nós marcamos aqui a primeira pessoa, nós temos um ki, que indica a negação. Só que em Kikongo, para a negação ser bem construída, tem que ter um ko. Se nós pegarmos o verbo kukinako, se dizer kukina, não tem sentido para o Kikongo, mas tem que dizer kukinako. Esse ko aqui é que vem ser a marca ou reforço da negação. Então, como pré-inicial, que marca a negação, nós vamos ter aqui o ki, temos o ku, o ka, ki, ka, depois temos no fim o ko. Esses elementos indicam o número das pessoas gramaticais, enquanto que o Kimbundo temos um ki para a primeira pessoa, um ku para a segunda pessoa, um ka para a terceira pessoa. Para a primeira pessoa do plural, nós vamos ter um ki, depois temos um ki, temos um ka. Isso para o mundo, vamos encontrar uma outra realidade. Vamos ter um ki, um si, vamos ter um ku, vamos ter um ka, um ka, para indicar a negação. Por exemplo, se eu quiser dizer não falo, se pop ou se pop. Então, temos aqui para a primeira pessoa. Enquanto que em Olunhaneca vamos ter um ri, vamos ter aqui um ku, um ka, um ka, um ka, um ka. Em Luval vamos ter um ka, um ku, um ka, um ka, um ka, um ka. Cada ka ou cada ku representa uma pessoa gramatical, mas indicando a questão da negação. Indo para inicial, às vezes é chamado também de prefixo verbal, às vezes é prefixo verbal ou índice sujeito. Alguns autores chamam de índice de sujeito. Aqui no índice sujeito, para o Kikongo, vamos encontrar um gui idêntico de Kimbundo, um gui, diferente de Umbundo, que é ndi, mas em Umbundo encontramos variantes que ainda conserva um gui, que é a questão, por exemplo, Ngendayapa. Há variantes que dizem Ngendayapa, em vez de Ndendayapa. Então, aqui, para algumas variantes, ainda tem a conservação do Ndi, em vez do Ndi. E temos em Olunhaneca, vamos encontrar um Ni, e aqui já conseguimos encontrar a supressão ou apagamento, né, do morfema que desapareceu. E aqui, em Luval, vamos encontrar um Gu, que também torna-se diferente em função dos sons ou dos elementos que constituem a primeira pessoa gramatical. O mesmo podemos verificar para o Kikongo. O Kikongo tem uma particularidade especial, diferente das outras línguas. Para a primeira pessoa, o Kikongo pode ter ngi, me e ne. Esse me e ne aparece nas diferentes bases verbais. Por exemplo, se eu quiser falar, eu falo, né? Eu digo mono-unvova, não falo mono-ngivova, não digo ngivova, mas é mono-unvova, mono-unleque. Então, é preciso ter atenção, se alguém quiser aprender o Kikongo, é preciso ter atenção essa variação da primeira pessoa no que toca à seleção do verbo. Enquanto que para o Kikongo, na segunda pessoa, é semelhante para o Kimbundo, que era a primeira e a segunda e a terceira pessoa é semelhante, diferente para Umbundo. Aqui, Umbundo, praticamente para a primeira pessoa, para a segunda e a terceira pessoa, nós temos um O em vez de U, diferente praticamente também das outras línguas que apresentam a mesma semelhança. Para a primeira pessoa do plural, nós vamos ter um tu para todas as línguas, um lu, que é para a segunda pessoa do plural, diferente também para todas as línguas, e vamos ter um ba aqui, que também praticamente acaba sendo diferente para todas as línguas. Mas a explicação dessa variação, dessa modificação, nos obriga a ter um conhecimento profundo da fonética e da fonologia. Aquela questão, praticamente, de se nós olharmos um som oclusivo e um som fricativo, tendo em conta o ponto, o modo de articulação, a questão da deslocação desses grupos e a questão, praticamente, da estrutura que cada língua ganhou, os falantes preferem, nessa altura, alterar praticamente o som. Em vez de ser uma bilabial, uma oclusiva bilabial, preferem, às vezes, uma fricativa
bilabial ou uma fricativa labiodental. Assim sucessivamente, temos explicações morfonológicas para apresentarmos essa questão das diferenças. Agora, a questão do formativo temporal. Entrando para o formativo temporal, para o presente, praticamente o formativo temporal é aquele morfema que indica praticamente o tempo. Para o presente, encontramos, para todas as línguas, o morfema zero. Isso depois vamos ver, vamos representar. Temos aí alguns exemplos que vão poder verificar muito bem. Apresenta o morfema zero para todas as línguas. Para o passado, encontramos um A para todas as línguas. Aqui temos um A, aqui temos um A, aqui temos um A, aqui temos um A, aqui temos um A. Para o passado. Agora, para o futuro, aqui o Kikongo apresenta uma dissemelhança. Ele, para a formação do futuro, tem que se pegar o C. C a vova. Enquanto em Kimbundo, M, Ngandazuela. Quer dizer, eu falarei. Então, para o futuro aqui, o Kimbundo vai pegar o anda, ongo, ou aka. Essa variação também tem a ver com as variantes. São as variantes. Cada variante, essa aqui é uma variante Anjinga e também podemos dizer que é a variante Ngola. Enquanto aqui, Ngondo é uma variante de Luanda. Os falantes de Luanda, para dizer o futuro de qualquer coisa, Ngondo sucula, vou lavar, ou lavarei, ou vou lavar. Então, lavarei, tem aqui um go. Enquanto que para o mundo, para a construção do futuro, utiliza um K. Aqui em Olunhaneca utiliza um K, enquanto também que Luval utiliza um K. Então, estamos aqui a nos aproximar para questões de semelhanças e de semelhanças para a questão do morfema de tempo, ou do morfema temporal. O pós-inicial, para todas as línguas, podemos ver, temos aqui um K, K, aqui temos um Lá, aqui temos um K, aqui temos um K e um Kanda. Podemos aqui ver a variação de lá para cá, é aquilo que nós dissemos, temos de recorrer à questão do ponto e modo de articulação e entender por que da variação em vez de cá para lá. Podemos ver que esse pós-inicial tem quase a mesma função da pré-inicial, que é um morfema que indica a negação. Só que aqui é uma negação com um sentido de reforço. Um sentido de reforço, no sentido não de dizer não, mas de dizer nunca. Jamais fiz isso, nunca fiz isso. Então, esses morfemas tudo aqui vem aqui trazendo a ideia de uma negação com um outro sentido. O índice de objeto. O índice de objeto para o que como nós temos um U e temos um Di, temos um Mu, temos para o Kimbundo, temos um Mu, um Di, que é semelhante. Para o Kimbundo, nós temos um Li, depois temos aqui um Mu, temos aqui um Mu. Aqui em Umbundo vamos ter praticamente vamos ter um U, depois vamos ter um Li embaixo. E para o Luval, vamos Bom dia, estão me ouvindo? Sim. A comunicação do professor Narciso, creio que caiu. Vamos aguardar ele retornar, só um momento, tudo bem?
Enquanto o professor Narciso retorna, darei o comunicado que eu coloquei no chat. Quanto às perguntas que houver mediante a fala da apresentação do professor Narciso, elas poderão ser colocadas aqui no chat ou colocadas via e-mail que nós enviaremos ao palestrante e assim que tivermos o retorno, encaminharemos a vocês, tudo bem?
Aí, presta atenção. Retornamos. Estávamos conversando com as organizadoras, coordenadoras, perdão. Decidimos que, devido ao não retorno do professor Narciso, que infelizmente não conseguiu retornar devido por questões de internet, a gente espera, nós interrompemos a gravação no YouTube, devido termos outra palestra já com tempo atrasado, tudo bem? Mas a gente colocou um intermeio para não perder toda a palestra rica que o professor Narciso propôs a gente hoje. Nós pediremos a ele para que ele grave novamente toda a palestra, todo o conteúdo programado por ele, e que nós, posteriormente, transmitiremos lá no nosso canal do YouTube, para que assim nós consigamos ter todo o conhecimento que ele traria para nós hoje, tudo bem? A gente agradece a compreensão de todos, desculpa todos os transtornos ocorridos agora, e agora temos a palestra Metodologias de Pesquisas com Corpus Oral do Cabo-Verdiano. O link da palestra já está aqui no chat e também temos na nossa programação enviada no e-mail. No mais, a gente deseja um bom dia e uma boa continuidade do nosso congresso. Tchau, tchau.